Então, boa tarde para todos e para todas que estão conosco hoje. Estamos concluindo, né, o ano de uma forma muito especial com o nosso terceiro sábado literário, né, e feliz de estar conseguindo dar uma sequência, né, para um encontro tão importante que acho que precisamos também ter esse hábito aí das reuniões do sábado. E o Espaço Cultural Manibu está fazendo aí o esforço, sempre lembrando o apoio da Fundação José Augusto, também do Café Navarro e da Unilivreira. Então, Sim, minha superintendente, pode falar. Eu esqueci de alguma coisa? Explicar que a Unilivreira é uma editora parceira aqui, exatamente é a parceira da Fundação José Augusto no empreendimento chamado Espaço Cultural Livraria Manibu. O nome é comprido, mas é uma coisa muito carinhosa e assim, é um projeto especial, né, que eu acho nasceu numa boa hora, preenchendo um espaço que estava, uma lacuna, na verdade, que existia, né? Não precisamos nem falar sobre as dificuldades hoje que enfrentam as livrarias, né, dentro de uma realidade, que é uma realidade nossa, brasileira, e ainda mais uma livraria de rua, né, que é um desafio ainda maior. Então, sem mais delongas, iniciando o nosso bate-papo, o Sábado Literário hoje de uma maneira totalmente diferente e especial, com a presença de João Natal, e aí destacando também o lançamento de um trabalho de pesquisa de João, publicado pela Unilivreira, com apoio também da Fundação José Augusto. Caligrafia dos Acenos, trabalho muito bacana, fazendo aí um registro, né, da passagem em 1927 e alguma coisa de 28 também, pouca coisa. E, assim, discutir e falar sobre essa passagem de Mário de Andrade aqui, o seu encontro com Câmara Cascudo, é algo muito interessante até pela a relação que os dois estabeleceram, né, e pelas diferenças que eles tinham, né. Eram duas pessoas muito diferentes, bem diferentes. Então, no momento que nós vivemos, onde as diferenças são tão difíceis, né, de mediar, e a gente vê esses dois senhorizinhos aí do nosso passado nos dando lições. Eu acho muito bacana isso também, a gente explorar aqui no bate-papo. Mas aí eu gostaria de passar para o João, que vai iniciar e falar sobre esse trabalho, sobre sua pesquisa e dar seguimento. Fica à vontade, João. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. E quem nos acompanha também pelo Facebook, da Manibu Salgado Filho, também sejam muito bem-vindos ao nosso Sábado Literário. Bem, gente, boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer, né, a presença de todos neste sábado. Para mim é uma honra estar encerrando tão significativo projeto, né, em tempos tão difíceis, né, ter projeto como este, que reúne pessoas para discutir, para trazer novidades no campo da literatura, né, no campo da pesquisa literária, é muito importante, né? Então, quero agradecer a todos a presença, agradecer a Unilivreiro, né, a editora, que, de primeiro momento, abraçou essa ideia de homenagearmos a passagem de Mário de Andrade aqui no Rio Grande do Norte. Já se fizeram outras homenagens, né? Foi um ano bastante recheado, inclusive, de homenagens sobre os 90 anos, né? E a gente acha que encerrar, né, o ano do Sábado Literário com uma atividade como esta, para mim, não porque eu estou participando, né, não esteja envolvido diretamente, mas eu acho muito significativo para o projeto, né? E sobre o livro, basicamente, o que nós vamos trazer hoje, né, como novidade, é um recorte de 1927, né? Mário de Andrade tinha iniciado uma correspondência com Câmara Cascudo em 24, e desde essa correspondência eles se desafiavam, vamos dizer assim, né, se encontrarem um dia, fosse aqui, fosse em São Paulo,
né? Mário provocava ele ir a São Paulo participar de um evento na área de antropologia, na área de etnografia, na área do folclore mesmo. E Cascudo provocava Mário vir aqui conhecer o povo daqui, a gente daqui, né? As coisas daqui, do norte, que ele tanto gostava, porque Cascudo também já provocava Mário, mandando fotografias da paisagem, né? Mandando fotografia de vaqueiros, e ele dizia, mande fotos desse pessoal, que me interessa muito esse tipo de coisa, né, para mim. E iniciada essa correspondência, né, iniciada essa troca de cartas, Mário anuncia a Cascudo uma viagem que está para fazer ao norte e convoca Cascudo para ir junto. Que tal você ir junto? Não é tão caro, você vem, a gente dá um jeito, pelo que eu calculei aqui, dá algumas coisas, tranquilo, mas Cascudo não vai, né? Termina não aderindo assim ao projeto que Mário tinha, né, junto com Dona Elzira Penteado, de conhecer o norte do Brasil, né? Eles iam viajar de navio, e quando o navio passasse por aqui, pegaria Cascudo e eles seguiam viagem, né? Isso não se dá, e Mário começa a instigar Cascudo, dizer, então faz o seguinte, o navio passa por aí, se não passar em Natal, aportar em Natal, passa perto, dê um jeito de ir em algum lugar aí perto, Recife, qualquer outro porto, mas que a gente se encontre de qualquer jeito. Isso não se deu, Mário vai para o extremo norte, faz por lá sua viagem, fotografias, anotações. Quando está voltando, o navio aporta aqui, em agosto de 27, exatamente 7 de agosto de 1927. E aí tem um encontro de Mário com Cascudo, e aí, o que o livro trata basicamente disso aqui, né? É esse dia que Mário passa aqui, né? O navio aporta um dia, Mário desce do navio, tem um encontro com Cascudo, o conhece, né, pessoalmente, né? E também tem uma ânsia não só de conhecer Cascudo, mas também de conhecer o poeta Jorge Fernandes, que era um poeta modernista, que Cascudo tinha enviado algumas cartas para ele, falando desse poeta, e enviou 2 poemas de Jorge Fernandes. E ele acha muito interessante a poesia de Jorge Fernandes. Depois ele passa a duvidar da existência de Jorge Fernandes, que ele achava que Jorge Fernandes era uma invenção de Cascudo, não era um poeta Jorge Fernandes, era como se fosse um pseudônimo que Cascudo estivesse, né, assinando por ele. E na época era muito comum fazer isso, né, você botava outros nomes. E ele fica meio, né, com a pulga atrás da orelha, e pergunta umas 3 vezes se esse poeta é de carne e osso, se esse poeta existe mesmo, né? Cascudo afirma, e Cascudo manda uma fotografia de Jorge Fernandes para afirmar a existência dele. E desde então começa a querer conhecer mais sobre o poeta, e disse que quando passar por aqui queria conhecer Jorge Fernandes, e que ele desse conta do livro que ele estava escrevendo, e que se ele achasse que precisava de algum reparo, coisa e tal, ele dava o livro para Mário seguir viagem, com o livro de Jorge Fernandes, né, que é livro de poemas, o nome do livro, e ele ia lendo num marzão aberto, porque não ia ter muito o que fazer no mar aberto. Então ele ia lendo, né, e ia dando reparo naquilo que o poeta Jorge Fernandes achasse por bem, né. Essa era a característica de Mário, gente. Era escritor afetuoso, né, amoroso e preocupado com um nivelamento daquele projeto do modernismo, né? Ele se preocupava com tudo que estava sendo produzido, né? Se tinha um quê de novidade, se acrescentava realmente, né? Então, quando ele se deparou com a poesia de Jorge Fernandes, viu que tinha uma força modernista, né? Era tão atual, ele também se comprometeu em melhorá-la, se fosse o caso, porque ele era bisbilhoteiro mesmo, né? Ele dava opinião em tudo, né? Qualquer poema que caísse na mão dele, ele dizia que era bom, era ruim, melhorasse aqui, melhorasse ali, né? Ele disse em cartas que fazia isso com Manuel Bandeira, que fazia isso com Drummond, né? Que Cascudo não se incomodasse em fazer com ele, isso era dele mesmo, ele fazia com todos os amigos dele, não era uma desfeita não, né? E ele dava reparo naquilo que ele achava que era bom, né? Que tinha algum valor, se não tivesse valor ele não ia nem opinar. Ele era muito sincero, né? Eu imagino, viu, João, quanto tempo demorava essa conversa, esse diálogo. Nós estamos falando, não é o WhatsApp, né? Que você manda uma mensagem, a pessoa manda um coraçãozinho de volta, não. São cartas. Então você manda uma carta que vai chegar no seu destino, depois ele vai responder, vai gerar uma dúvida que ele vai tirar. Então, quanto tempo levou isso, né? Esse relacionamento entre os dois.
Exatamente, né? As cartas se iniciam a partir de um elogio que Cascudo faz a Mário de Andrade sobre um artigo que ele escreveu num jornal paulista, que agora me vem um nome. E Cascudo faz um elogio justamente a essa sinceridade, a essa autenticidade de Mário de Andrade. Ele acha ele muito autêntico, corajoso, inclusive, é a palavra que ele usa, que ele era um homem de coragem, faz um texto todo sem citações, faz um texto próprio, um texto autoral, né? E a partir daí, Mário faz uma carta agradecendo a esse elogio, né? Agradecendo ao amigo Cascudo, e desde então se inicia a amizade já de pronto, né? Ganhou um amigo e começam as correspondências amorosas, afetuosas, propriamente dito, né? Quem tem um texto muito bom sobre essa questão do afeto, da amorosidade de Mário, é o professor Tarcísio, né? Ele se volta muito para o professor Tarcísio Gugel, que tem vários títulos publicados sobre Mário de Andrade, né? E ele se reporta muito a essa afetuosidade, né? Pelo Brasil, pela literatura, né? Pelos amigos, né? que ele construiu ao longo da vida, né? Tanto é que ele começa, às vezes, falando de Luiz, da Câmara Cascudo, depois só Luiz, depois Luiz do Coração, depois Luizinho, Luizico, né? Ele vai se aproximando também no tratamento, né?